Seja bem-vindo, está começando mais um podcast Logos, onde nós conversamos aqui sobre educação, cultura e cristianismo. Do meu lado está a diretora Elba, minha mãe também. Olá, gente, estamos aqui de volta. E nesse episódio nós gostaríamos de falar sobre a importância da boa cultura dentro de casa. E para conversar conosco mais uma vez, o senhor Jair Magave, também diretor do Centro Educacional Logos, e o meu pai aqui conosco. Tudo bem, gente? Vamos aqui para mais um podcast. Vamos conversar sobre um tema bastante relevante. E assim, existe boa cultura? Pois é, nós temos que entender, primeiramente, no meu entender, vou logo dar uma resposta direta. Sim, né? Existe uma boa cultura, né? Primeiramente, a cultura é tudo aquilo que é realização humana, né? Então, aí eu parto de um princípio bíblico, do que é bom. A Bíblia fala que é bom tudo aquilo que reflete a grandeza de Deus, aquilo que traz benefício para a humanidade. E a cultura sendo uma expressão humana, né, se ela tem esses requisitos, sim, ela é uma boa cultura. Né? Então, respondendo diretamente, né, a boa cultura é aquela que está conforme, né, com a palavra de Deus e traz benefícios, né, para o ser humano. E a gente vai discutindo ao longo que tipo de benefícios podem ser esses também. E, na verdade, assim, né, quando a gente entende que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então, tudo que nós produzimos deve refletir, né, a glória desse Criador, né? Um ser que, se somos a imagem e semelhança dele, um ser inteligente, criativo, tudo que Deus fez foi bom. E como seus filhos, nós devemos, neste mundo, reproduzir esse reflexo, né, do que Deus é. Então, as pessoas têm uma... Realmente é um termo amplo, assim, né? Sim. Porque eu posso me referir à cultura nesse sentido do homem culto, que era antigamente um homem que conhecia muito bem a literatura, se expressava bem, né? Tinha algum conhecimento também sobre as obras de arte da humanidade, né? Então, nesse sentido, é importante formar isso dentro da nossa casa, né? Como é que a gente... Porque, assim, vocês foram pessoas que incentivavam que nós buscássemos essa, digamos, esse crescimento cultural de ter acesso à grande literatura, né? Porque, olhando pelo aspecto cristão, algumas pessoas podem pensar da seguinte forma: isso aqui não tem a ver sobre o cristianismo, portanto não é bom. Eu não devo ensinar para os meus filhos. Mas como é que vocês pensavam esses dramas, esses dilemas assim? Bom, vamos lá, né? Sem dúvida nenhuma, quando você... Às vezes as pessoas reduzem bastante, né? Por isso que nós colocamos o termo de cultura como sendo uma expressão humana que reflete a grandeza de Deus. Então, ela é ampla, não só está relacionado diretamente com a Bíblia, né? Senão vocês pensam, não, essa coisa que você colocou, não está na Bíblia, então não me interessa. Isso deve ser tomado com muita parcimônia, né? Porque me lembra muito... tem uma história, né, sobre quando foi queimada a Biblioteca de Alexandria, né? E aí perguntaram se o livro estava de acordo com o Corão. Se está, então ele é desnecessário. Se não está, então ele também é desnecessário, né? Então, a visão muito reducionista da cultura. Então, desde cedo, nós pensamos assim, né, que os nossos filhos eles deveriam ampliar o seu repertório. Uma das coisas que nos distingue dos outros animais, né, é a capacidade da linguagem. E a linguagem ela se adquire e melhora bastante pela interação, pelos seus diversos canais. Então, quando eu escuto música, eu entendo a linguagem musical. Quando eu me aproximo da literatura, eu também tenho uma linguagem, o cinema. Então, hoje, aquilo que nós entendemos como arte, a pintura, a escultura, todas elas, de certa forma, expressam alguma coisa. Então, quando eu me aproximo delas, entendo a forma, né, com que elas comunicam, isso aumenta o meu repertório, né? Isso me dá a capacidade, inclusive, de me comunicar melhor. Então, esse é um critério, né? Será que, por exemplo, vamos citar aqui, que é um exemplo bem bastante claro, que é a questão da música, né? Quando eu vejo uma música que são só grunhidos e ruídos, né?
Que tipo de linguagem, né, isso está acrescentando para mim? Então, isso é uma coisa que eu devo estar me preocupando. Se a minha música, aquilo que eu quero levar, né? Eu estou falando música no sentido não só da música em cima da letra, etc., do conjunto da obra, se ela é uma coisa que se fundamenta apenas no físico, de eu me ficar ali, vou usar o termo, me rebolando, né? Ele não contribui muito para a linguagem. Então, é uma expressão, sim, de arte, né? Tem lá o seu valor, né? Senão nós não assistiríamos, por exemplo, balé, esse tipo de coisas. Mas nós queremos dar uma amplitude, né? E pensamos especificamente que a expressão cultural, o contato com a arte deve fortalecer o repertório, a linguagem daquele que participa dela. E quando a gente pensa nessa questão cultural, artística, né, dessa relacionada ao belo, à estética, a gente tem que lembrar que a graça de Deus, ela está sobre existe uma graça assim universal, né, que está sobre todos os homens, porque todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Seja aqueles que realmente creem em Deus, creem na sua palavra e tomaram a decisão, se converteram, né? Então fizeram essa escolha, entenderam isso, mas independente disso, outros que não fizeram isso também têm a capacidade de criar, de produzir coisas belas, porque queira ou não, eles também foram criados à semelhança de Deus. Tanto é que aí na história, né, a gente tem aí inúmeras pessoas, né, que produziram grandes obras, tanto na área da pintura, da escultura, da música, né? E em casa a gente procurou valorizar não só as obras relacionadas à produção daqueles que creem em Deus ou que se converteram, mas também de entender o que é realmente uma qualidade mesmo naqueles que não, né, não. Tem muitas músicas bonitas que são, seja americanas, francesas, italianas, que têm letras lindas, que falam do amor, que falam da natureza e tal, e que necessariamente as pessoas não são convertidas, mas que também tem uma qualidade, né? Então, eu acho que sempre fica em dúvida essa questão, né? Na nossa casa, para os nossos filhos, o que a gente vai ensinar? Ah, não, aqui só pode ser tudo o que é gospel, tudo que só fala de Deus, né? Tanto é que aí, às vezes, a família já coloca carimbó com letra Gospel. gospel. E aí? Como uma justificativa, né, de agora pode, né? Então, assim, a gente sabe que realmente a cultura, vou colocar nesses termos, né, tanto os ímpios quanto os cristãos podem produzir, né, obras de artes bonitas, né? Coisas que nós podemos usufruir, né? Porque justamente a imagem de Deus, mesmo com a queda, permanece no homem, né? Mas em relação a essa questão sobre a nossa casa, assim, por exemplo, né? Famílias. A gente sabe que ensinar o filho, a criança a ler, e não ler qualquer coisa, mas ler um certo tipo de boa literatura, um certo tipo de boa música, né? São coisas que dá trabalho, são difíceis e não necessariamente dão dinheiro. Por que fazer isso? Por que se engajar nesse trabalho assim, se não parece ser algo que recompensa financeiramente na maioria das vezes? Pois eu já tenho uma opinião diversa. Eu acho que recompensa financeiramente, sim, a longo prazo, né? Como eu falei, à medida que você se expõe cada vez mais a esses elementos de criação cultural humana, vou chamar humana, né? Para não ficar somente desse ponto de que, não, tudo tem que ser cristão, né? A gente quando teve a oportunidade de viajar, a gente foi a algumas mesquitas, então você vê a arquitetura islâmica, né? Os murais, as coisas, tudo muito bonito também, de um grande apelo estético. Então, acredito que sim, ele traz, Jaz, um benefício financeiro, né? À medida que você amplia teu repertório, né? Que você aumenta teu vocabulário, porque veja só, a vida toda você está sempre fazendo comparações críticas, você está comparando, vendo uma coisa com a outra. Então, quanto mais coisas você conhece, né? Muito mais fácil você pode comparar. Então, eu posso... se eu conheço poucas coisas, eu tenho poucos elementos de comparação, né? Então, quando você pensa em casa, e aí foi uma experiência nossa, né? A gente realmente optou em
em fazer, primeiramente, a criança, ela reflete muito aquilo que ela vê os pais fazendo, né? Então, se a criança nunca viu você abrir um livro, né, ela não vai valorizar aquilo. Porque ela diz, pô, se meu pai nunca fez, não Isso, deve ser só interessante. interrompendo, isso é uma coisa que eu percebo que acontece às vezes. O pai, ele valoriza aquilo, quer que o filho seja um bom leitor, ou seja um bom músico, não é por causa da música, ou seja talvez um bom artista em algum sentido, mas ele mesmo não valoriza, Não assim. valoriza, E aí né? o filho fica, mas por quê, né? Eu lembro muito, assim, quando eu ia para a universidade, ainda, a escola, no ensino médio, jovem, ali no segundo bis tinha uma frase que sempre eu sentava, vinha do Médici, né, do Conjunto Médici ali, e aí o ônibus parava, sempre tinha uma parada por ali por perto e tinha uma frase: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso levou para minha A gente ia vida. todo dia para a universidade e via isso, né? Eu lembro que passava de ônibus lá. Passava de ônibus e tinha aquela frase lá. Então é o seguinte, não adianta às vezes a gente exigir algo do filho que a gente não é, porque o exemplo, ele arrasta, ele tem uma força gigantesca. Então, como o Jair falou, né? Então, assim, eu lembro que eu comprava livros e comecei a ler com vocês, né? E aí, esse é o primeiro ponto, né? Que livros, por exemplo, eu posso ler, né, com os meus filhos? Vai variar muito pela faixa etária, né? Então, a nossa filha, por exemplo, né, a Jade, ela tem um canal dela no Instagram, e onde ela lê com a filha dela, pequena, de 2 anos, mas livros infantis, bem ilustrados. Aí ela conta a história, né? Se tem uma coisa que o ser humano gosta, é de ouvir uma boa história. Então, você aproveita... Nesse primeiro momento, nesses anos iniciais, você não vai pegar o livro, toma aqui para ler. Você vai ler com ele, você vai, inclusive, quando lê, você vai contar a história, vai fazer as vozes dos personagens, vai fazer os sons. Então, eu lembro que nós começamos a ler, quando vocês já eram pequenos, livros infantos juvenis, né? E quais são as histórias boas? São aquelas em que você quer continuar ouvindo, né? Então não é à toa que hoje... Antigamente eram as novelas, né? Então o pessoal assistia a novela, meu Deus, agora vamos esperar aqui o próximo capítulo. Depois vieram as séries, né? Agora não, gente, agora todo mundo se reúne em casa para assistir as séries. Mas nós temos o livro, né? Você lê um livro como nós lemos juntos, né? A Volta ao Mundo, 80 Dias, em que cada dia eu queria saber, né, como é que o Passepartout, né, ia resolver aquelas situações que iam se apresentando. Então, a gente, além disso, nós lemos juntos também O Mágico de Oz, né? Nós lemos acho que a Ilha do Tesouro. E eu lembro, e a gente fazia os diálogos, né? E aquilo sempre gerava uma ideia. É interessante como hoje, olhando para trás, né? Olhando assim, quando a gente está naquele momento, por exemplo, a gente era um casal aí com 24, 25 anos, né? Já com a primeira filha, que era a Jade, e depois foi 2 em 2 anos mais um, né? E aí chegaram os 3 filhos, mas na hora a gente não pensa o que a gente está construindo, a gente só sabe que aquilo é bom, né? E aí a leitura, por exemplo, a Jade, ela adorava ler e ela tinha tanto essa fixação por leitura que ela decorava, memorizava e depois chegava um tempo que ela mesma ia passando as folhas e contando a história quase que decorada, como se ela estivesse lendo e ela não sabia ler, porque tinha 2 anos e meio, 3 anos, por ali, mas de tanto ouvir. E o que é mais impressionante que ela foi muito para esse caminho da leitura, chegou na universidade, teve a oportunidade de fazer direito, mas foi para a área de letras, Sim. Trabalha na produção de material didático de escrita, ama ler e agora a filha está indo no mesmo caminho. Então, quando você olha a trajetória, a história, você não planejou isso detalhadamente, mas vê como essas práticas impactam grandemente. E ela é muito crítica sobre qualidade de livro, porque ela teve acesso a boa qualidade de livro, né? Então, tanto livros cristãos, e nós não estamos falando aqui só dos livros, mas também de leitura bíblica e tudo mais. Então, é fundamental esses hábitos em casa, sem contar do relacionamento de família, da intimidade, né? Do momento do pai, o momento de qualidade do pai, da mãe com o filho, né? Eu lembro que quando a gente... Era uma regra nossa, né? Quando a gente ia para o shopping, né?
o primeiro lugar que a gente ia sempre, né, Jaso? A gente tinha, gente, nós vamos primeiro à livraria. Ponto e vírgula. Na época era ponto e vírgula, né? Infelizmente. Depois teve uma queda das livrarias, né? Com o comércio eletrônico, mas agora está voltando. Então, hoje eu levo meus netos à livraria, eles vêm e escolhem um livro, né? E depois a gente vai brincar, vai fazer alguma coisa. Então, era um elemento bastante importante. São coisas práticas que eu estou colocando aqui, né? Que a longo prazo vão trazer resultado. O primeiro ponto prático é você mesmo deve se esforçar para ser um leitor. O segundo ponto, você deve ler junto com seus filhos pequenos, você deve valorizar, né, a leitura, você mesmo deve levá-los às livrarias, mostrar que eles entrem nesse universo, né? Você deve fazer com que eles peguem mesmo o livro físico, né? Porque aí você tem a textura, você tem a escolha da gramatura do papel, você tem o cheiro da tinta, né? Então, quem gosta de ler, gosta de tudo isso também. Dessa experiência física, né? Por exemplo, mas voltando um pouco ao assunto que eu mencionei, a gente é uma escola que valoriza muito essa parte cultural também, né? Da arte. A gente faz isso mesmo quando é financeiramente inviável, né? Às vezes a gente, vamos ter uma boa sala de música, vamos ter aula de música. Poxa, mas só tem um aluno. Vamos ter, né? E aí eu queria justamente explorar esse assunto, assim, de que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é convencer, muitas vezes, um pai, né, ou um responsável, para que ele invista nessa formação cultural da criança, né? E às vezes ele não se vê convencido justamente porque ele entende que não, meu filho só está na escola para trabalhar depois. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que a gente... Eu percebo muito que na criação, e no exemplo do papai aqui, né, que está aqui comigo, a gente foi criado a ver que aquela coisa era boa em si mesmo, assim. Sim. Não necessariamente precisava te garantir um emprego depois que você terminasse ali um Ana Karenina. Você colocar no teu currículo, do tesouro, né? Eu li 32 livros. Eu li 32 livros, né? Mas era porque talvez... te dava uma certa visão de mundo mais profunda e aprofundava também o teu próprio relacionamento com o evangelho, né? Olha, no mínimo, quem lê tem um repertório maior de linguagem, não só de conteúdo, mas de expressão. Seja qual profissão ele vá seguir, ele desenvolve uma capacidade de oralidade, da comunicação bem melhor, né? Também para escrever, né? Se a pessoa lê bastante, ela vai estar o tempo todo diante de palavras, né? De arranjos de palavras, de parágrafo, de concordâncias, etc. Então, já tem esse valor. Sem contar que também a leitura ela é uma viagem, é um entretenimento, ela traz um bem-estar, então, saudável, né? Então, quando a pessoa se enche, está cercada de boa cultura, ela não tem por que buscar coisas que às vezes traz alegrias momentâneas, mas não deixa um resultado abrangente para a vida. Então, é uma seleção, né, de atividades que a gente vai fazer. Assistir um bom filme, entender o que é um bom filme, eu acho que é importante isso também, o que é um bom filme, né? Que conteúdo carrega, que arte tem nessa filmagem, né? Que mensagem ela passa. Então, isso tudo é muito importante. E na escola que a gente trabalha, né, com a formação da pessoa, quando a gente fala de educação integral, a gente está pensando nessa pessoa como um todo. E todo ser humano tem esse lado estético de apreciar a arte, o belo, chama atenção, né? Eu sempre digo lá na escola, quando a gente tem os eventos, né, que a gente tem lá o nosso espaço, que a gente investiu, para que o Dia das Mães, o Dia dos Pais, tivesse tipo um teatro, né, com iluminação e tudo. E eu digo o seguinte, que a arte, ela mexe com a emoção, e a emoção é como se fosse uma cola, que ajuda a fixar na memória momentos importantes. Claro que a emoção ela pode também ser negativa e fixar coisa negativa, mas o objetivo ali é que aquele momento, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, todo ano, levando uma mensagem e que envolve as crianças desde maternal de 2 anos cantando, vai sendo uma cola que vai ficando na memória da família, vai criando um repertório, uma experiência de união familiar, de presença de pai, de filho, de homenagem à mãe, ao pai, né? De lembrar a história de Cristo, seja na sua morte, ressurreição, como seu nascimento e outras atividades, né? Então, a arte, ela é muito importante para o ser humano também.
por isso que a gente, como o Jaso falou, a gente começa, né? Nós temos aulas de música, nós temos também outras atividades, né, dentro dessa área, porque a gente acredita nessa educação do ser humano integral, né? Lá no Logos nós fazemos isso, temos essas oportunidades também e queremos que os pais entendam isso, né? Que estudar, a gente não fala nem em estudar, a gente fala em se formar. A formação do indivíduo, ela passa também pelo conhecimento da arte e da música, isso desde o tempo antigo, desde os gregos, né? E uma coisa que também. é importante lembrar, né? A gente está falando da questão em casa, né? Já falamos os pais precisam não só dizer, olha, meu filho gosta, eu não gosto, mas tu tem que gostar. Não adianta muito, não tem muita força, né? Pode até ter algum efeito, mas tem mais força quando os pais valorizam a leitura de boa qualidade, investe nessa leitura. A música que está tocando em casa, que toca, é uma música de qualidade, né? Hoje é tipo assim, os meninos cantam hinos, gostam de hinos, aí tem as músicas, né, antigas e tal, que a gente sempre ouvia, que os meninos até hoje gostam, né, de escutar. Outra coisa também, lembra quando a gente viajava? Quando a gente viajava, primeiro lugar, vamos conhecer, primeiro os pontos históricos, depois praia, depois... Eles não gostavam muito, não, né? E aí, quando era pequena, o Jaso, me lembro uma vez, de estava em São Luís ou era João Pessoa? Centro Histórico de São Luís. Centro Histórico de São Luís. A gente já tinha passado ali a manhã entrando, né, em uns pontos históricos, museu, igreja e tudo mais. Aí teve uma hora que o Jaso, antes de entrar numa próxima igreja, ele se agarrou no poste. Eu não aguento mais ver coisa velha. Ele só tinha 6 anos. Como é que é isso na visão de uma criança assim, Jaso? Olha, eu acho assim que realmente demorou para me despertar para isso. Eu fui muito resistente, para falar a verdade. Porque criança não gosta, não entende o valor, né? Sim. Só que ficou muita coisa, né? Esse que eu acho que é o bom de quando você, como pai, insiste pro seu filho continuar naquilo, né? Porque talvez por 10 anos ele não goste tanto, né? Só que quando ele chegar nos 15, que ele já é mais capaz de perceber outras nuances da vida, aí ele vai trazer todo aquele arcabouço que foi construído, tipo, não, isso aqui é interessante sim, né? E aí você traz um pouco para sua realidade e você tenta resgatar aquilo. Se você não teve isso, olha, você vai ter que correr atrás, né? Vai ter um grande... Um outro episódio também, que eu lembro bem, porque na viagem, assim, era viagem... Imagine viajar família, mas de educadores, né? De carro, viajando. Você entra no Nordeste, sertão. Aí você vai falando da geografia do sertão, da característica e tal. Né? A gente vai dando logo a aula de geografia. Viagem tem aula junto, né? Viagem e aula junto. Aí você chega na parte histórica, você vai resgatando. Mas o que é importante disso? Me lembro uma vez que o Jaso esteve lá na... Petrópolis. Museu Imperial. Museu Imperial, né? Aí ele estava, parece que na terceira ou quarta série, eu acho. Mas me lembro dele relatar, mãe, olha, nós estudamos sobre o descobrimento do Brasil, Dom Pedro e tudo mais. E eu lembrei de tudo que eu vi lá de Dom Pedro, como era o costume, o que fazia. Então, uma coisa fundamental, um conselho para os pais, é que a criança, gostando ou não gostante, você tem que saber o que é importante. E estimular, mesmo que não esteja muito feliz, mas vai ficar alguma coisa na memória. Faço umas viagens culturais, né? Não vai só para parque temático, é muito divertido, a gente sempre foi também. Também nos tinha. Parques temáticos, não era só isso, fica dando aula para os meninos, mas separe um tempo, né? Para conhecer a cidade, conhecer a cultura. Para finalizar aí, tá? Dicas para quem quer, por exemplo, incentivar isso na sua casa, até mesmo para quem não teve esse privilégio, né? Mas que reconhece a importância disso e quer incentivar, às vezes, os filhos, né? A entrarem nesse universo da boa cultura, dos bons livros, das boas músicas. Olha, assim, algumas dicas, né, eu vou repetindo aqui. Né? A primeira dica é você começar a encontrar um tipo de literatura que você goste, né? Especialmente literaturas. Você pode começar... Porque tem aqueles best-sellers de livrarias, assim, né? Será que é bom? Olha, eu já li alguns. Veja, assim, o meu gosto é bastante eclético, né? Eu já li, por exemplo... livros sobre direito, suspense de direito de John Grisham, por exemplo.
eu já li, enfim, sobre livros. Então, existem os best-sellers, que são literaturas interessantes, e você deve começar por isso. Veja bem, é uma criança, você não começa logo dando o remédio amargo, tá? Tem muitos livros bacanas, muitos livros bem feitos, bem para as idades. Então, o primeiro ponto é a escolha bem, dá para saber. Participe, talvez, de um clube do livro, converse com pessoas que já leram, né? Troque ideias, né, para como começar essa literatura. Leia, você mesmo também leia. Tente encontrar prazer na leitura, né? Inclusive, a leitura é uma atividade muito pessoal, né? Você se afasta das telas, das interrupções, e você entra ali naquele momento, que é uma coisa que é muito necessária hoje em dia, tá? A concentração. Muitas pessoas hoje elas são dispersas, né, pelas redes sociais. Então, enquanto esse momento, participe de clube de livros, escolha livros, comece a ler com seus filhos. Você tem filhos pequenos, leia com eles. Leia. Faça os personagens. A criança adora isso também, né? E à medida que se você tem filhos mais velhos, né, comece a colocar para eles também. Então, a chave é, se você quer que o seu filho desenvolva hábitos saudáveis, você mesmo deve ser o primeiro exemplo, né? E o adulto vai ler o livro que ele quiser. Não quer dizer o que ele leu, o filho tem que ler, né? Mas porque o filho está lendo, o pai lendo, o ambiente de leitura. E aí, a seleção, hoje tem muitas informações, sites, tem no YouTube, blogs, né? Sugestões para bons livros infantis. Segue pessoas que valorizam essa leitura de qualidade. Então, hoje a gente tem muita informação. Às vezes, o tempo dos pais é muito corrido. Então, eu digo assim, comece com um dia. Se não consegue ler todos os dias, né? E aqui eu poderia até falar de uma experiência no Canadá, né? Que acho que o nosso tempo está acabando, mas fica para o próximo. Mas, assim, que as mães nasciam, já tinha que pegar uma carteirinha, era obrigatório ela, a partir de uma idade, ler uma história por dia. E quando a criança fosse entrar na escola, ela tem que apresentar aquela carteirinha como se fosse uma carteira de vacinação, né? Como se fosse uma carteira de vacinação, um histórico de leitura. Tá vacinada contra... Exatamente. Mas, assim, o tempo de qualidade, né? Escolha o tempo, seja firme. Tem tantas coisas que a gente podia falar, que a própria escola, às vezes, encaminha para casa, aquele momento de fazer o dever, de ler junto, de estudar. Também é um momento importante, Sim. né? E o momento devocional, o culto de família, né? Escolha pelo menos um dia. Ou seja, faça uma atividade variada, né, 3 vezes por semana, e depois, conforme a cultura, o hábito vai pegando, você vai tendo ideia, as crianças vão pedindo também, e as coisas vão acontecer. Isso aí, gente. Então, acho que grande parte educar os nossos filhos é educar a nós mesmos também, né? É a gente verdade. também tem que procurar a nossa própria educação. Então, a gente tentou falar um pouco hoje sobre como incentivar uma boa cultura no sentido de literatura, arte, hábitos positivos dentro da nossa casa. Sabemos que é um desafio e esperamos que você aí que nos acompanha esteja presente também no nosso próximo Logos Podcast. Obrigado, Sim. meu pai, seu Jair Obrigado. Magave. Dona Elba, palavras finais aí. Não, só agradecer mesmo essa oportunidade, né, que a gente tem de compartilhar experiências boas para que as famílias, né, construam, né, esse caminho de paz, de tranquilidade, apesar de todas as diversidades da vida, mas a gente tem que pensar desde cedo, porque o projeto é de longo prazo. Verdade, gente. Obrigado aí pela oportunidade também.